Graça e paz, irmãos, é com alegria que estamos mais uma vez aqui junto com os irmãos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E meu desejo é que a graça e a paz do Senhor sejam com todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela internet, os que vão ainda depois ouvir a mensagem através dos canais que nós temos no YouTube e em outros canais também. E você que nos acompanha, se você quiser, se você ainda já não é, acesse o nosso canal no YouTube da igreja, inscreva-se nele, divulgue. Também o meu canal, se você desejar, @Wagner Queiroz, entre lá, acompanhe e ore por nós, para que Deus possa nos abençoar sempre. Irmãos, é um privilégio a gente poder ministrar a palavra do Senhor. Faço isso com alegria, obviamente, sob a graça e a dependência do Senhor. Para isso, quero convidá-los para abrir o texto sagrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 30, mas será a base principal da nossa reflexão do verso 28 ao 30. Vamos ler do 25 em diante, para que os irmãos tenham um pequeno contexto sobre o que o Senhor Jesus falou e o que Mateus registrou. Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece. Tudo que foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Olha que detalhe. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero convidá-los ainda para a gente fazer mais uma oração, e eu quero sugerir a você que peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração de uma forma tremenda, para que você possa sair daqui, ou enquanto estiver aqui, esta palavra possa arder no seu coração, possa trazer a você entendimento, compreensão, quem sabe respostas, quem sabe um direcionamento mais profundo, quem sabe aí ensinamentos que vão estar reorganizando a sua vida. Oremos. Te damos graças, Senhor, mais uma vez pela vida, porque mais um dia o Senhor nos renovou sobre nós as tuas misericórdias. Somos gratos, Senhor, neste momento que estamos aqui, que acabamos de ler a tua palavra, que teu Espírito Santo possa nos iluminar, Senhor, para que ela possa adentrar nossos corações, permear nossa vida toda, ficar, Senhor, gravado em nosso entendimento e nos leve, Senhor, a tomar decisões, a ser obedientes ao Senhor. Amém. Oramos no teu nome. Amém. Amém. Irmãos, a nossa reflexão de hoje, ela tem um tema especial, que é o convite irresistível. Então, o que é um convite irresistível? É aquele convite que você jamais recusa, não é? Muitas vezes a gente fica tão feliz de alguém nos chamar um evento especial, né? Vem aí uma autoridade tão importante e você é chamado para estar presente. Muitas vezes depois disso tem um grande banquete, ou muitas vezes tem uma peça, não sei quem já foi no teatro, uma peça importante, e você vai lá e tem aquela oportunidade de participar, estar naqueles lugares, né? Nos teatros tem aqueles camarotes VIPs, né? Você sabe o que significa VIP, né? Que você é muito importante, né? Traduzindo do inglês, que são lugares para as pessoas muito importantes. Mas, esses dias eu estava vendo lá um enunciado de uma vaga
eu estava imaginando aquela vaga, né? E eu fico vendo qual seria a nossa proposta irresistível, o convite irresistível de emprego. Seria um salário diário de R$1.000 ou $1.000, melhor ainda, não é? Seria esse um convite irresistível, né? Poxa, você já faz as contas, $1.000 por dia, $30.000 por mês, vezes 5, né? Um bom salário, não é verdade? Alguns ganham um salário desse, não são muitos, né? Mas juntamente nisso viria, quem sabe, um grande pacote de benefício, um convênio que daria acesso a você a todos os hospitais, sem reserva alguma, sem tempo de carência algum. Seria maravilhoso um pacote desse, não é? Com todos esses benefícios, com horário flexível. Você pode entrar, você vai trabalhar bastante, óbvio, mas você não precisa ter hora precisa para chegar. Também não vai ter hora para sair, óbvio, né? Um plano de carreira de aposentadoria, que você pudesse saber que eu vou poder ficar 20 anos nesse lugar, ou 30, e chegar nesse patamar, e estar bem aposentado, porque muitos, depois que aposentam, né, vê os seus recursos diminuindo cada vez mais. E no momento que a gente precisa mais, onde os planos de saúde são mais caros, você ganha menos, não é? Transporte, né? Eu lembro quando eu era garoto, como meu primeiro trabalho, eu ia de bicicleta, não é transporte, não. E nem auxílio alimentação, você tinha que levar um lanchinho, se quisesse comer alguma coisa lá, não é? Mas, muitas vezes, esse grande executivo tem transporte, tem motorista, não é? Tem segurança. E tem, muitas vezes, um grupo de apoio no seu trabalho para te dar condições de você fazer uma boa gestão. Será que, de fato, esse convite, eu creio que seria o convite dos sonhos da maioria, né? Poder ganhar o suficiente para poder comprar todas as coisas que a gente quer, não é? E a gente quer comprar muitas coisas, não é verdade? Você quer ter um carro atualizado, morar num lugar bom, não é? Poder sair e comer sem ficar olhando o custo, né? Você só olha o que é, não o valor, poder pagar à vontade. E quem sabe depois, né, no final do mês, quando chegar a fatura do seu cartão, você já manda debitar, não fica nem preocupado com o valor, porque você tem recurso, não é? Eu creio que a nossa vida, esses tempos eu estava vendo um camarada ganhando de presente um Rolex Presidente. Eu nem imaginei o preço, nem quis saber, porque o meu é tão simplinho, né? Mas tem coisas assim, tem muitos empregos que você ainda ganha um PL, que é a participação em lucros. E eu creio que muitos de nós, quando jovens ainda, que está se preparando para o mercado de trabalho, já começa errando, escolhendo a função pelo que se ganha, e não pela sua aptidão, não é? Então, muitas vezes a gente corre atrás de uma função que remunere bem, não tem pecado nisso, mas muitas vezes a gente já começou trabalhando num lugar que você não vai se sentir bem, porque está diferente da sua aptidão natural. Você já vai ter que, para funcionar não do seu jeito natural de ser. No mais das vezes, você não vai ser um expert naquele assunto, por sua vez você não vai crescer bastante, ou se você conseguir estar ali, você vai aviltar o seu jeito de ser. E é por isso que muitos estão também estressados, e não muitos os felizes enquanto trabalham, não é? Mas eu quero falar para vocês de um convite realmente irresistível, foi esse que Jesus fez para todos nós. E nem sempre a gente entende esse convite ou dá a devida atenção para esse convite. Ele, aqui do verso 25 ao 27, ele vai dizer que o Pai revelou essa grandeza, esse conhecimento aos pequeninos, não nos sábios entendidos. Se você conseguir ler aí Mateus antes, você vai ver Jesus falando como foi a caminhada dele aí por muitos lugares, fazendo milagres, e mesmo fazendo tanto esses milagres, que o povo, as cidades, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eles não entenderam Jesus e não perceberam ser Jesus o Messias, não é? E a gente vê Jesus aí contrapondo os ensinos dos escribas e dos fariseus, que, entre aspas, entendiam do que consistiam os mandamentos do Senhor, e criaram um monte de regras que o jugo sobre o povo era pesado. Era contrário da proposta de Jesus de ter um jugo leve.
e muito menos que eles conseguiriam achar descanso para vossas almas, para as almas deles. Eu fico analisando se não é isso que acontece conosco hoje também. Se a gente correndo atrás de um entendimento bíblico, não percebe no final da caminhada ou no meio da caminhada, a gente parece que não sabe se está indo ou está voltando. Ou não sabe se nós vamos para frente ou para trás. É como se alguém caísse numa estação do metrô aqui e não soubesse se ele está indo para Barra Funda ou voltando lá para o final ali da... Eu esqueci o nome da estação. Taquera. Entende? Então, imagina se você não sabe para onde você está indo. Então, muitas vezes, na nossa caminhada de fé e de vida, parece que a gente entrou no metrô, mas não sabe para que lado está indo. E é ruim quando você está numa estrada que não sabe para onde ir. Uma vez eu estava já quase meia-noite numa estrada em Minas Gerais, uma estrada não daquelas principais, e cheguei num lugar perpendicular assim, que não dizia se a cidade que eu queria ir era para a direita ou para a esquerda. Eu falei, e agora, não é? Fiquei lembrando das informações, virei para a esquerda e acertei. Mas enquanto eu não vi uma placa, eu acelerava com medo de estar distanciando do lugar certo. Muitas vezes nós vivemos uma vida com Deus assim. Você, às vezes, quer até acelerar, mas está com desconforto. Você não tem aquele prazer nesta caminhada e não desenvolve isso. Então, eu quero falar hoje, com a graça do Senhor, pela iluminação do Senhor, e você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar sobre você. 3 pontos com brevidade. Não vamos caminhar muito, não. O primeiro ponto é o Jesus falando aqui no verso 28, esse convite irresistível. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dentro desse contexto, você viu que quando Jesus fazia um milagre, ele falava para não ficar alardeando muito, mas aquilo espalhava como fogo em mato seco. E logo vinha gente de todos os lugares, com todas as enfermidades, endemoniados, mudo de nascença, cegos, pessoas com muitos problemas que a gente viu aqui no Evangelho, que foram curados. As pessoas vinham, então estavam exatamente sobrecarregadas, elas estavam cansadas, elas estavam desesperançadas, elas estavam tendo uma religiosidade, mas não estavam desfrutando de uma vida com Deus. Nós estamos já há mais de 2000 anos da vinda de Jesus e temos um arcabouço de doutrinário muito bom, né? A nossa igreja, nós fazemos parte da Igreja da Reforma, entendemos a palavra de Deus, nós recebemos, ouvimos palavras, exposições bíblicas, rigorosamente bíblicas, mas eu fico perguntando, e por que a gente então não desfruta desta vida abundante, já que nós temos acesso a essa palavra, já que nós temos esse conhecimento da palavra, onde é nos permitido reunir, como nós estamos aqui, para ouvir a palavra, sem medo de alguém entrar aqui e nos prender, ainda, e com a graça de Deus vai continuar assim no Brasil. Mas, por que então a gente não devora essa palavra? Por que essa palavra então não adentra aos nossos corações e nos sacie de fato? É algo que eu pergunto. Eu, a cada domingo, estou pregando a palavra e eu fico olhando, eu também luto para que esta palavra adentre o meu coração. Eu estou numa caminhada e eu quero a sua oração por isso, que eu quero ler mais a Bíblia todo dia. E eu tenho me esforçado para falar mais com Deus, porque eu creio que esse é o caminho nosso, falar mais com Deus. E eu fico lendo os homens do passado, os missionários do passado, eles oravam bastante, oravam muito, eles falavam muito com Deus. Eu falo pouco, eu tenho querido falar mais de Deus. Eu não sei você, o seu tempo de oração, mas a gente precisa nos envolver e entender o que consiste a vida com Deus. Que não é simplesmente a gente vir aqui à igreja. Isso aqui é um momento nosso de confraternização espiritual, da gente juntos aqui fazer tipo um ensaio, meio ruinzinho, mas um ensaio de como vai ser eternamente a gente estar com Deus. Mas vir para cá com alegria, com satisfação, onde a gente possa exalar esse bom perfume de Jesus e esse perfume a gente entrelaça entre o outro. Isso precisaria ser o nosso dia a dia, o nosso momento. Esse chamado de Jesus aqui é tremendo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual a parte que nós não entendemos? Não é verdade? Qual a parte aqui nós não entendemos ainda?
Jesus está chamando. E você pode ver que quando ele chamou os discípulos todos, isso aqui está dentro do contexto dele enviando os 70, de 2 em 2 para pregar o Evangelho, não é? É um chamado que todos que foram chamados atenderam, deixaram o que estavam fazendo e foram. Está certo que a gente vai ver que esses discípulos também tiveram, muitos deles, um encontro com Jesus na caminhada. E ele vai propor também um discipulado para nós. Então, foram aprendendo com Jesus, mas obedeceram Jesus. Eu tenho a impressão, quando eu falo isso que eu vou falar agora, eu não estou julgando ninguém, tá bom? Jamais, a gente não tem capacidade de julgar ninguém, não deveríamos fazer isso, jamais, a gente não tem nenhum entendimento, não somos oniscientes, eu não sei o que passa no seu coração, só Jesus sabe. Mas ele faz aqui esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados, irmãos. Veja que, obviamente, esse convite é um convite para a salvação. Então, a gente sabe que a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas o salário do pecado é a morte. Essa separação de Deus, ela nos trouxe carga e sobrecarga, não é? Nós vivemos no mundo hoje, também não estou criticando quem está com esta enfermidade, ou enfermo, ou tomando medicamento, mas vivemos no mundo hoje do medo, não é? Das fobias. Medo é fobia. Medo no português é fobia, no grego é medo. E a gente sabe disso, que começou o medo lá com Adão. Já falei isso algumas vezes e a Bíblia fala. Quando Adão, depois que pecou, tentou esconder-se de Deus. Está vendo? O pecado emburrece a gente. E Adão tentou se esconder de Deus. E quando Deus perguntou: Adão, onde você está? Ele disse assim: eu tive medo e me escondi. Está vendo? O medo começou lá, logo depois do pecado. Então, veja, a gente tem convicção e certeza. Esse texto que foi lido em João 15 mostrou que nós somos levados a Cristo por causa do Senhor. O Senhor nos leva, Ele nos leva ao Senhor. É Ele que nos amou primeiro. Não é? A salvação é por causa de Cristo, desse amor de Deus sacrificial na cruz do Calvário. E por isso nós aceitamos em parte, né? Esse aceitar não é você decidindo ir, é você sendo constrangido pelo Espírito Santo de Deus, sendo chamado, e ele é irresistível, você vai, então você vai e aceita isso. Então, o nosso maior peso, em tese, já foi resolvido, que é o medo da separação eterna de Deus. Então, você não precisa ter mais esse medo, né? Nós falamos na outra mensagem em Romanos, né, da outra vez, que não tem mais condenação para nós. Não é? Romanos 8:1 diz que não tem mais condenação para nós. Então não precisamos ter mais desse medo. E esse medo da morte eterna, em tese, ou esse desligar, ou não religar, ou não relacionamento mais profundo com Jesus e com a ação do Espírito Santo em nós, nessa reaproximação que Jesus criou na cruz do Calvário, essa falta de desfrutar de Deus que gera em nós essa vida meio sem graça, meio sem alegria, meio assim. A gente sabe quando você está querendo alguma coisa e não acha? Muitas vezes a gente quer comer alguma coisa e você não sabe o que é, né? Você tem vontade de alguma coisa que não é, porque a gente está querendo saciar o desejo de uma vontade. Então, muitas vezes nós estamos assim, procurando algo para fazer, e o que Jesus está mostrando aqui, que Ele é o único capaz de nos aliviar de toda essa carga e sobrecarga advinda do pecado. Obviamente que a gente sabe que o nosso pecado foi perdoado, que não tem mais condenação sobre nós, mas efeitos nocivos, colaterais desta separação de Deus ainda estão impregnados em nós. E por isso que muitas vezes a gente está querendo achar, ou buscar, ou acrescentar algumas coisas para tentar resolver isso, mas a gente não compreendeu o que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário e o que consiste esse convite todo. Segundo ponto aqui que a gente vai ver é o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é um texto maravilhoso e muito revelador, que
o Senhor disse que estava revelando aos seus pequeninos. Então, Jesus nos revela aquilo que só Ele sabia do Pai, percebe? Então, foi-nos revelado aqui, conforme o texto que a gente leu aqui, dos versos 25 até o 26. Ele revelou a nós, os seus pequeninos, não foram aos escribas, não foram aos entendidos da lei, foi-nos revelado depois. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha aqui, isso que é importante. Qual é esse jugo do Senhor Jesus? E o que a gente precisa aprender dele? Porque sou manso e humilde de coração. Então a gente vai aprender essa mansidão e essa humildade de Jesus nesta compreensão, que perpassa e expande, vai muito além do que a gente muitas vezes imagina como nosso sonho de consumo. Por exemplo, esse emprego que eu falei, você ganhando uns 50 mil por mês e com todos esses benefícios todos, a gente muitas vezes direciona a nossa vida para isso. A gente já nasce, muitas vezes, os pais organizando a nossa vida para que você faça uma boa universidade, isso tudo é muito bom, mas para que você olhe, almeje ter recursos para ser alguma coisa. Percebe? Essa premissa está errada. A gente precisa ser discípulo de Jesus para desfrutarmos dessa vida abundante e, por sua vez, tudo começar a se alinhar em nós, não é? Mas a gente é muito suscetível a esse convite, a gente está à procura de coisa, como se a gente tivesse como caindo e querendo agarrar em qualquer cipó que aparecesse, ou qualquer corda. A gente não se sente seguro com Deus. A gente não se sente, muitas vezes, satisfeito com o Senhor. É como se essa proposta de Jesus fosse insuficiente. Ela não fosse capaz de nos satisfazer, de gerar em nós essa proposta que Jesus disse aqui. E se não está acontecendo isso, obviamente que o problema não está com a proposta e nem com Jesus. Está exatamente na nossa não observância esse convite e o que ele está dizendo, o que está incluído nesse convite e como a gente absorveu esse convite e como que isso está em nossas vidas. Então ele vai dizer, olha, tomai sobre vós o meu jugo, é o jugo do Senhor Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, muitas vezes nós estamos aqui criando, estabelecendo um propósito, um projeto de vida, que Jesus é o nosso apêndice, que ele deveria ser o nosso salvaguarda, dizendo, quando dá tudo errado, ou quando eu não estou conseguindo, eu te chamo, Senhor, o Senhor vem e resolve o problema, eu continuo caminhando, e quando dá outra dificuldade, eu te chamo, o Senhor vem e resolve o problema, eu vou. É mais ou menos assim que a gente estabelece, ou é a prática da nossa vida, e não é isso que o Senhor Jesus está propondo para nós. Ele está propondo um discipulado, que a gente aprenda com Ele, que a gente olhe para Ele, que a gente queira o que Ele quer, e aquilo que Ele está nos ensinando. E esse é um grande problema que a gente tem vivenciado. E acharei, olha o detalhe, quando a gente é obediente ao Senhor, obedece a esse chamado, quer compreender o que o Senhor quer nos ensinar, quer de fato absorver, compreender e absorver os seus ensinos, e a gente vai ver isso explicitado. Você vai ver o Sermão do Monte, que acabou aqui antes do capítulo 11, você vai ver ele falando das bem-aventuranças, de como isso acontece, que a gente é sal e é luz. Se você acompanhar todo esse estudo, você vai ver esta proposta de vida, que a gente precisa amalgamar, grudar essas verdades, esses ensinamentos em nós. Esse é o discipulado de Jesus, isto é o aprender com Ele. E se a gente assim o fizer, o que vai acontecer? Verso 29 no finalzinho, achareis descanso para vossas almas. Percebe? Então, se essa é verdade do Senhor, e é uma verdade do Senhor, por que a nossa alma não está descansada? Porque com certeza a gente não está amalgamando, entendendo, compreendendo e vivenciando e absorvendo esses ensinos e que consiste esse discipulado proposto por Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprenda comigo. E quem é Jesus? O Senhor dos senhores?
aquele que diz haja, ele é o Logos, e tudo se fez. A gente fica tão maravilhado, e a ciência dá prêmios nobres para os cientistas que descobriram as leis da gravidade e outras leis tanto, começaram a decifrar como se fosse grãos de areia de uma praia, de tudo que o Senhor fez nesse universo, e eles ganham prêmios por isso, e óbvio, devem ganhar mesmo. Mas é esse Jesus, o Criador de todas as coisas, esse que mantém os universos, todas as leis funcionando, as que já descobriram, já conheceram, e as que não conheceram e que vão conhecer, já descobriram tanto aí, através desses telescópios maravilhosos aí, os buracos negros, as galáxias, mas o mundo, eles não vão conhecer tudo que o Senhor fez. É esse Jesus que diz: aprendei de mim, percebe? A gente gasta muito tempo aprendendo, não que a gente não tivesse que aprender nos bancos escolares, aprender a ler, escrever e aprender a interagir, mas o Senhor disse que ninguém o conhece no seu Pai, ninguém conhece o Pai senão Ele, e a quem o Senhor quiser revelar, e Ele se diz que revelou aos pequeninos, que somos nós. Percebe? A gente fica maravilhado quando alguém é apresentado numa palestra, esse tem pós-graduação em Harvard, em Yale, e ele fez isso, aquilo, outro. É legal, muito bom, maravilhoso você ter todo esse conhecimento, mas tudo isso é muito fugaz, muito frágil diante do Senhor Jesus, que criou todas as coisas, que diz que nos conhece antes da fundação do mundo, conhece todos os nossos dias. É Ele que nos chama, é Ele que garante que nós vamos achar descanso para as nossas almas, se assim o fizermos. E o que nos impede de obedecer a Jesus? Percebe? O que nos impede, então, de obedecer a Jesus? Ninguém tem dúvida do que eu estou falando aqui, então pode falar amém. Amém? Eu sei disso que vocês não têm dúvida, mas por que então que a gente não querer mais obedecer isso? Por que a gente não coloca isso como algo mais importante da nossa vida? Por que a gente leva a nossa vida com Deus assim, empurrando com a barriga? E barriga a gente tem, não é? Por que a gente faz isso? Por que a gente não se debruça sobre isso? Senhor, eu quero aprender isso, eu quero aceitar esse convite com inteireza, eu quero tomar sobre mim, Senhor, o teu jugo de fato, eu quero aprender com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único capaz de saciar minha alma. Por que a gente não faz isso? Percebe? Eu também fico pesquisando sobre isso, eu fico olhando para mim, é o único material que eu tenho mais a capacitação para falar de mim mesmo, não é? Eu acordo de manhã querendo ler a Bíblia, e se eu bobear, eu olho no celular primeiro, e eu, como eu olho no celular primeiro, já sou levado a fazer outra coisa, alguém me chamando, e eu não faço. E eu falo, não, então tá bom, vou fazer meu café, enquanto o café está passando, eu faço aquilo. Aí depois o café, quando eu vejo, é 10 horas. Depois das 10 horas, você bobear, eu falo, não, vou botar a roupa para lavar lá, e aí vai arrumando aquilo. Daqui a pouco eu já começo a fazer o almoço, é 1 da tarde. Daqui a pouco eu tenho que sair, estou saindo, quer dizer, não li. Ó, percebe? Então, eu tenho procurado dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para poder fazer isto. E tentar falar com Deus sempre, cada vez mais, percebe? A gente tem uma vida doida de correr atrás do metrô, de correr atrás do ônibus, de estar na fila para almoçar, de tudo para correr, e a gente, quando vem ao culto. Muitas vezes, não é? E muitas vezes vem já querendo ir embora, né? Vem já pensando em ir embora, já pensando nas outras coisas. Quer dizer, esse é o único momento que a gente tem para reunir, é um momento muito escasso de tempo, muitas vezes você está com a mente até perturbada, muitas vezes você está cansado, muitas vezes já está pensando no dia de amanhã, você está pensando nas dificuldades de amanhã, das contas que você tem que pagar da semana, que talvez você não tenha dinheiro ainda. Porque muitas vezes, para muitos, né, o mês é maior do que o salário, né? Lá para o dia 20 o dinheiro acabou, tem que esperar virar o mês para arrumar dinheiro de novo. Então, a gente já está preocupado. Mas a gente esquece desse convite tão terno, tão verdadeiro, Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, isso é uma verdade que a gente precisa abraçar.
Quer dizer, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero que isso adentre meu coração, eu quero que isso permeie minha vida, eu quero que a minha vida possa refletir o Senhor e fazer diferença para os outros, que as pessoas possam olhar para mim e dizer: o que você tem, meu brother? O que você tem? Algo diferente? Falar: é porque eu já aceitei o convite de Jesus, e ele tem um fardo leve. Eu tenho achado descanso para minha alma. Essa era a proposta de Jesus. Jesus olhou em outro momento e disse: são ovelhas que não têm pastor. Eu estou participando de um movimento agora que eu ponho o despertador para tocar 10h05. Entre 10 até as 22 horas é o programa de oração, para a gente orar. É um projeto de uma missão, para que a gente peça trabalhadores para a seara, né? Foi Jesus disse isso no texto, né, que são ovelhas que não têm pastores. Então, rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Então, eu estou fazendo parte desse movimento. Se você quiser entrar, você faz isso. Bota aí no seu celular, entre 10 e 10 da noite. É uma rede mundial orando para que Deus mande trabalhadores para a seara do Senhor. E pode ser você, né? Somos nós, né? Na medida do possível, onde a gente está. Nós que obedecemos esse convite do Senhor, que já aceitamos, que cremos, que fomos atraídos pelo Senhor e aceitamos esse convite do Senhor, que estamos nesse discipulados com o Senhor, aprender dele ser manso e humilde, para a gente encontrar descanso para a nossa alma. E por fim, terceiro ponto, que é bem parecido com o segundo, só mudou o enunciado. O segundo ponto, acho que eu nem falei, é o discipulado de Jesus. E o terceiro ponto é a replicação deste ensino de Jesus. E o verso é a parte C do verso 29. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Verso 30, e meu fardo é leve. Esta é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Essa é a mensagem que os que não conhecem Jesus precisam ouvir. Mas precisam ouvir não só de palavras, que a gente nem está falando mais, mas é da nossa vida. Eu sempre repito algo que me deixou impactado, falando com um consultor da Europa, que ajudava a missão que eu estava trabalhando. Eu disse a ele: o que a gente pode fazer para ajudar a Europa? Eu já compartilhei isso com vocês aqui, creio eu. E ele falou assim: você está pensando em mandar missionário? Não mande, não. Eu falei: como não? Não. Eu falei: mas o que a gente manda? A Bíblia? Não, a Bíblia fomos nós que mandamos para vocês. Não. Eu falei: então o que vocês querem? Como é que a gente pode ajudar a Europa nesse processo todo? Mande para nós pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Que não são pessoas só missionários que vão lá, mas que pessoas impactadas, transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse terceiro momento aqui, essa replicação do ensino de Jesus, a gente precisa dizer esta verdade verdadeira. Jesus está te convidando e você vai achar descanso para vossas almas. Essa canseira que você tem, esta coisa que corrói você, essa vontade de ter que você tem, mas na realidade você acha que a vontade é de ter, mas é de ser. Quando você está está com Cristo, todos os ter que a gente precisa serão acrescentados. Já diz o Senhor lá: buscar em primeiro lugar o seu reino e justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente, enquanto não se apega, enquanto não obedece esse convite de Jesus, a gente fica tentando preencher o vazio ainda. Eu quero crer que já foi salvo, todos nós fomos salvos, mas nesta caminhada ainda precisa preencher, ou seja, a gente precisa desinstalar da nossa alma os efeitos nocivos do pecado, e permitir que o Espírito Santo haja com inteireza em nossa mente e coração, para que as verdades bíblicas sejam grudadas em nós, sejam mudadas em nós. É como se nós fizéssemos uma atualização, né? Quem mexe com o computador aí, hora ou outra você tem uma atualização. O celular hoje, hora ou outra, o Android atualiza, os programas que você tem uma atualização de segurança, algo assim.
a gente precisa ser atualizado, aprendendo, caminhando com Jesus, você vai fazendo atualizações, a gente precisa disso. E esse processo de atualização, você vai desinstalando as rotinas nocivas que o pecado causou e vai instalando novas. Você vai cada dia entendendo e compreendendo e percebendo que Jesus é o único lugar que te dá descanso para a alma. Obviamente que você vai ter esse descanso 100% satisfeito no novo corpo, quando Jesus voltar, não é? O corpo perfeito, mas até lá, isso é um processo que precisa acontecer conosco. O texto não está dizendo que não vai ter mais problemas na sua vida, não, mas você vai aprender a enfrentar os problemas diferentes. Ele não está dizendo que você não vai ter mais dor, você vai ter dor sim, você vai ter dificuldades, pessoas vão poder querer te fazer o mal, mas você vai ter a presença do Senhor, você vai ter discernimento, você vai ter a proteção do Senhor continuamente, obviamente, e você vai ter a direção do Senhor sobre toda a sua vida, não é? Mas terminando aqui já, indo para o final, esse terceiro ponto, essa replicação desse discipulado, ou seja, passar adiante o que a gente está aprendendo, a gente só consegue ensinar se a gente estiver vivendo. Então você precisa dizer, e a sua palavra terá efeito positivo, efeito assim de a pessoa ficar olhando para você e perceber o que você tem, é quando você já está desfrutando desse descanso. Quando a sua alma já começa a refletir, o seu psique, o seu rosto já esteja mostrando, você já começa a exalar esse perfume de Jesus, e as pessoas percebendo que você tem algo, você parece que está aliviado, ou você está confiante, ou você está com esperança que por mais que esse mundo se desenhe uma catástrofe, você vai ter segurança que o Senhor está contigo. Percebe? Você já vai estar mostrando que a sua alma está no caminho desse descanso, que você está olhando para um descanso principal e pleno na eternidade, mas você já está desfrutando agora desse descanso. As pessoas verão isso, e elas perguntarão como que isso é, como que você consegue fazer isso? Aí você vai dizer, olha, Jesus está te convidando também. E o Senhor vai falar no verso 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Era contrário dos fariseus e dos escribas, que o jugo era pesado, que eles interpretavam um monte de regras que não precisavam, eles tinham mais de 300 ordenamentos sobre os mandamentos, tinham que seguir tantas as coisas, tanto que Jesus disse, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo, gente, que negócio é esse? Então, tinha-se um fardo muito grande, uma vigilância muito grande, você não faz isso, não pisa aquilo, não faz aquilo outro, e eles foram inventando outras tantas coisas. E Jesus, pelo contrário, ele disse, quando alguém o criticou de ter curado alguém no sábado, ele disse, sua ovelha cair lá, você não vai ajudar? Não vale mais essa pessoa que uma ovelha? Percebe? É o amor na prática. Não é? Você pode falar 1000 palavras, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus faz isso, mas se você demonstrar um ato transformado, você vai, esta ação sua, que reflete essa ação transformada, a sua vida transformada em ação, melhor dizendo, vai ser muito mais impactante. William Carey foi o missionário batista inglês que foi para a Índia. Ele é considerado o pai das missões modernas. Ele era um sapateiro. Aí uma vez perguntaram para ele, qual era a função dele, o que ele fazia? Ele disse, eu sou missionário. Eu sou missionário, eu sou o discípulo de Jesus, mas eu sou o sapateiro para manter a minha função de ser missionário. Entenderam? Você pode ser médico, você pode ser um executivo, mas você vai ser um médico, executivo, qualquer função que você desenvolver para se manter, para ser aquilo para a qual você foi chamado, que é ser discípulo de Jesus. Percebe? Isto é realmente a completude, o entendimento desse chamado. Vinde a mim, e à medida que a gente obedece isso, nós vamos conseguir repouso, descanso, saciamento para a nossa alma, mente e coração. Dificilmente eu creio que, não estou subestimando vocês serão um dos bilionários do Brasil, né?
Talvez nem milionário, né? Eu não sei o irmão aqui, o outro, né? Pode ser um milionário. Às vezes que eu passei mais perto de milho foi lá na fazenda, quando o pessoal estava fazendo pamonha, né? Foi lá o lugar que eu vi mais milhos, mas dificilmente a gente vai ser um milionário, mas você pode conhecer muita gente com muito dinheiro que não tem descanso para a alma. Percebe? O que é mais importante? Eu não estou dizendo assim, então, se para seguir Jesus eu não vou ter nada. Não é isso que o texto fala. Não. Fala da gente colocar em primeiro lugar o reino e a justiça. Percebe? Fala da gente reordenar o que é importante e prioritário. Jesus vai dizer que a gente tem que estar preocupado com aquele que pode... não estar preocupado com aquele que pode matar o físico, mas estar preocupado com aquele que pode matar a alma. Percebe? O Senhor está falando do destino eterno. E não só do destino eterno, mas da vida abundante de agora. De uma vida de uma pessoa que tem a alma descansada no Senhor, meus queridos. É isso que nós precisamos, é para isso que o Senhor veio, para nos dar essa vida plena, vida abundante, essa vida de entender que nele temos todas as coisas, e isto vivenciado por nós, isto em nós que vai ser a mensagem impactante para todos esses que não têm esperança, não têm segurança, não têm descanso, que estão desesperados. Você pode achar, e muitas vezes a gente pensa, que a pessoa que tem dinheiro tem tudo, não é verdade? Alguém já disse que ele é tão pobre que só tem dinheiro. É que a gente tem pouca grana, né? Então a gente pensa, quando eu puder ir lá almoçar e pagar R$1.000 e nem pestanejar, vai ser legal. Quando eu puder entrar no shopping e poder comprar o que eu quiser, sem ficar preocupado com a fatura do cartão, vai ser bacana. Não. Vai ser bom, todo momento que você puder deitar e dizer, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Isso é descansar a alma. Tem gente que não consegue dormir. Tem muito recurso, não consegue dormir. Ou porque tem muitas culpas, ou porque a sua alma está acelerada, exacerbada de tantas preocupações, de tantas maldades e coisa que fez também. Ele tenta se entorpecer, e você vê as pessoas usando muita bebida alcoólica, usando drogas para se entorpecer, e tem tudo. Tem tudo que até ele não sofre muitas vezes as penas de quem se envolve com todas estas coisas, ele consegue até manipular tudo isso. Isso no Brasil e no mundo afora. Mas só vamos conseguir descanso para a nossa alma seguindo esse conselho de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Que a gente possa depender do Senhor de verdade. Esse é o grande segredo. Você pode até um dia ganhar 50 mil, mas se você não tiver isto, esse dinheiro você vai perder ele à toa, não vai ter sentido algum. O importante é que você possa descansar no Senhor, crer. Eu sei que estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que o Senhor nos abençoe. Amém.